Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu estou conversando com Camus Dan Wapichana, que é escritor, educador socioambiental, ambientalista, e nós vamos conversar a respeito dessa atuação do poder público brasileiro em relação ao marco temporal dos povos indígenas. Camus, é um prazer ter você aqui conosco no Radar Direitos Humanos. Seja bem-vindo. Caimém Pocudana, bom dia. Camus, tu poderias nos explicar o que significa marco temporal em relação aos povos indígenas? O marco temporal começou, iniciou esse processo com a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Houve uma repercussão geral sobre a demarcação, que foi muito polêmica, né? Então, foi para o Supremo e aconteceu que foram colocadas 19 condicionantes para a Raposa Serra do Sol. Uma delas era o marco temporal, na qual não se demarcava mais terra indígena a partir daquele momento, mas servia somente para a terra indígena Raposa Serra do Sol, que fica lá em Roraima. Mas os juízes, o próprio governo, e no caso o governo de Santa Catarina, pegou uma dessas condicionantes que servia para Roraima e começou a usar, e começou a incluir nos processos, né? Então, esse marco temporal nasce daí. Então, o que está no julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal é a demarcação da terra indígena Xoclen, que fica em Santa Catarina, né? E aí pode afetar, né, todos os povos do Brasil. Veja bem, uma coisa que era somente para a terra indígena Raposa, Serra do Sol, agora eles querem transformar para todas as terras indígenas, né? As terras indígenas não estão demarcadas nem 13% ainda. Aliás, na verdade, 12, alguma coisa, e então o restante da terra não estão demarcadas. E muitas delas, os povos tiveram que fazer retomadas, né? Eles não estavam lá em 88, né? Foram retirados. Então, o Supremo, né, começou a fazer esse julgamento, que foi movido pelo governo de Santa Catarina, que questionava, né, a terra indígena Xoclen Ibirama Lacilânio. Esse julgamento, ele é polêmico e é importante para nós, né, para a causa indígena no país todo, porque a Corte, em 2019, ela deu status de repercussão geral no seu processo, né? Ou seja, a decisão que for tomada pelos ministros, ela será aplicada, né, em todas as disputas semelhantes que envolvem as demarcações dos territórios indígenas, né? No recurso do STF, o governo de Santa Catarina apelou até essa tese ruralista, né? Porque ela é ruralista, anti-indígena, né? E contra os nossos direitos, né? Contra uma Convenção 169, né, que o Brasil é signatário, e defende que os indígenas, né, os parentes, só podem reivindicar terras que sejam ocupadas em 88, porque é a data da promulgação da Constituição, né? Então, nós, os povos indígenas, achamos que isso é um ataque aos nossos direitos, isso é um absurdo, é inconstitucional, e sabemos que muitas comunidades, elas vão ser expulsas do seu território, porque até hoje o governo não conseguiu, pela própria má vontade mesmo, demarcar. Na época, depois que foi feita a Constituição,
o governo brasileiro tinha um período para poder demarcar as terras, não fez. E fica se protelando ali, e isso gera insegurança, invasão dos nossos territórios, violência contra os povos indígenas, né? E hoje ele está acirrando isso, porque esse governo que está no poder, desde o início, quando ele fazia sua propaganda eleitoral, já dizia que não ia ter nem um centímetro de terra para os povos indígenas. Ele está se cumprindo. Pior que isso, está incentivando invasão dos territórios, incentivando mineração em nosso território, grilagem do nosso território, ou seja, é uma catástrofe, um genocídio. É isso que representa o marco temporal para os povos indígenas. E como a sociedade civil organizada como um todo, né, pode se engajar nesse movimento de defesa dos direitos dos povos indígenas, Camu? Primeiramente, a sociedade indígena tem que entender esse processo. É um direito dos povos indígenas serem diferentes, defender os seus territórios, né? Muita gente coloca nas redes sociais que as comunidades estão fazendo badernas, que estão sujando as cidades e tudo mais, mas não entende que a vida na cidade e a vida do mundo, na verdade, né, está em perigo, porque os territórios indígenas ainda guardam, no momento ainda, uma das maiores diversidades que tem de recursos naturais: água, mata, ar, animais. Nem as mais preservadas áreas ecológicas se mantêm como as terras indígenas. Então, primeiramente, a sociedade tem que entender esse processo, que as sociedades indígenas, as comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, todas as comunidades dos povos originários são importantes. São importantes porque mantêm o equilíbrio desse ecossistema. E isso a sociedade ainda não conseguiu enxergar. Então, é preciso bater muito forte nessa questão de informação, a questão da educação. As pessoas ainda desconhecem que os povos indígenas têm uma cultura dinâmica, estão na cidade, estão nas suas comunidades, contribuem para o crescimento desse país, além de preservar, né, os meios ambientes. Então, eu acho que uma das questões que envolve a valorização dos povos indígenas é a conscientização, a educação, para que se conheça as comunidades originárias. No Brasil, nós temos 305 povos, 274 línguas. O Brasil não conhece. Às vezes, tem pessoas que não conhecem nenhuma língua. Hoje, nós falamos que esse ano é Ano Internacional das Línguas dos Povos Tradicionais. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não conhece que no Brasil tem uma diversidade tão grande aqui. Então, primeiramente é isso. Conhecer, valorizar as comunidades tradicionais. Esse engajamento, depois de entender, de saber como é que é a nossa luta, se engajar, não cair em mentiras, né? Porque chega de coisas que são colocadas contra os povos indígenas, né? Mentiras, ou seja, desmistificar esse pensamento que tem dos parentes. Nós estamos presentes aí, já tivemos, contribuímos muito com esse território, né? Então, nós estamos no país invisível. E, por último, eu acho que esse engajamento da sociedade só traz o bem. Só há um bem, né, para a sociedade. Porque nós mantemos os territórios preservados, damos continuidade ao nosso futuro, que hoje é importante você acompanhar as mudanças climáticas, né? Em todo o mundo. O clima aumentou, as águas dos mares aumentaram, está tendo furacões, então está tendo uma série de mudanças aí que vão afetar daqui a pouco, chega no nosso território. E nós estamos bem no centro desses problemas, porque as comunidades indígenas são solução. E é isso, entendendo todo esse processo, eu acho que o engajamento é importante de apoiar aqueles que estão na frente. Muitos de nós somos rechaçados porque viemos para cá, para Brasília, né, nesse momento de pandemia. Mas poucas pessoas sabem que o problema maior está lá nas comunidades, né, onde tem garimpeiros invadindo nosso território,
passando Covid, inclusive, para a comunidade que tem pouca imunidade. Veja bem. Então, as comunidades que vieram para Brasília fazer essas manifestações, elas tiveram que fazer uma escolha. Ou luta pela vida aqui e morremos aqui, ou as comunidades todas morrem lá, na base. Então, foi uma escolha que nós tivemos, uma escolha difícil de fazer, né? Então, antes de fazer qualquer pré-julgamento das comunidades indígenas, nós não tínhamos aonde a gente se esconder. Nós não temos mais onde se esconder, né? Então, o que tivemos de defender, já defendemos agora, lutar para que a gente não desapareça, né? A gente não se extingue totalmente, né? Então, essa marcha, esse levante pela luta pela vida foi isso, para que a nossa vida continue. Camus, tu falaste aí de mentiras divulgadas a respeito dos povos indígenas. Tu poderias aproveitar alguns minutos agora e desmistificar quais são essas principais mentiras e qual é a verdade a respeito disso? É clássico isso, né? Primeiramente, o pessoal usa isso para poder usurpar o nosso território. Dizer que o índio é preguiçoso. Primeira coisa, né? Todo mundo fala assim, o índio é preguiçoso, não quer produzir. Veja bem, estão usando isso contra a gente, né? O agronegócio está usando isso. Você tem muita terra para pouco índio, não é isso? Geralmente a gente vê falar isso, né? E qual é o sentido dessa falácia? É o sentido aqui que eles se apropriar do nosso território da maneira que a gente faz o manejo. Para você ter uma ideia, os povos indígenas acordam bem cedo para poder trabalhar. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, já estamos de pé. Por quê? Porque a gente vai caminhando com o tempo. Olha, veja bem, nós temos um problema muito de pele aqui, não é verdade, no Brasil? E as pessoas não respeitam isso. Trabalho de sol a sol, né? Nós não. Nós temos que trabalhar conforme o tempo. Então, período, nós respeitamos a natureza. Começamos cedo para terminar cedo, para que nós não tivemos problema de saúde, né? Esse é o entendimento indígena. Não vamos exterminar os nossos territórios, não vamos derrubar mata para plantar soja. Olha só, né? Então, nós temos muita terra e nós não usamos. Nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos desmatar. A gente planta conforme a época, conforme a chuva, conforme a época das luas, a época do sol, né? Não precisamos desmatar totalmente para poder fazer essas plantações. Além do mais, o território onde as comunidades se instalam, as comunidades indígenas, só tende a virar florestas. E a gente contribui contra as mudanças climáticas, né? Então, são uma dessas duas ali, as fortes, né? Porque atinge o nosso território, porque querem desapropriar a gente do nosso território. O marco temporal é isso, pegar para poder desapropriar os territórios indígenas para que eles possam plantar soja e colocar gado nas nossas áreas, né? Vamos ver aqui, estamos mais ou menos que é muita terra, né, para pouco índio. É isso, né? As pessoas, elas não avaliam quantos latifundiários tem no Brasil. Já perceberam isso? Quantos latifundiários tem no Brasil? Meia dúzia de latifundiários para milhões de hectares, enquanto nós somos milhões para pouca terra, né? Mais um mito caído, né? Então a gente vai vendo isso aí. E outra coisa também que eu lembro agora, que a gente sempre conversa, né? Desmistificar que o Brasil não tinha ninguém aqui em 1500, né? Nós já estávamos aqui desde sempre. Essa é uma tese do marco temporal também. Nós não estávamos aqui em 88, não. Nós estávamos há muito tempo aqui, né? Então é isso, que o Brasil, ele não foi descoberto, ele foi invadido. Houve o extermínio dos povos indígenas aqui. Éramos 5 milhões, hoje nós somos menos que 1 milhão de povos indígenas defendendo todo esse território. Uma coisa também que está, inclusive, no julgamento da Raposa Serra do Sol, é que a gente queria tomar esse território. A gente não quer tomar esse território brasileiro. Esse território é nosso, de direito.
Na verdade, nem havia fronteira aqui no Brasil quando os povos indígenas estavam, né? Então, nós temos, no meu território, no caso Roraima, tem indígenas na Venezuela, tem indígena na Guiana, né? Então, não havia fronteira. Outra coisa, quando o general Marechal Rondon foi visitar o nosso território, quem ajudou a demarcar a fronteira para o Brasil foram as comunidades indígenas, né? Então ele fez até um agradecimento lá na Raposa do Sol, ele deu a espadinha dele, e está lá até hoje a espadinha, em agradecimento à ajuda das comunidades indígenas. Então, gente do Brasil, nós não queremos transformar aqui em outros países, né? Nós nos consideramos brasileiros, mas até hoje não veio a cidadania para nós ainda. Nós somos os últimos brasileiros, porque não reconheceram a gente ainda. Há uma falta de reconhecimento, inclusive, porque a mãe indígena, ela é brasileira, é indígena, né? Antes de vir os parentes negros da África, só tinha mulheres indígenas. Então, foram aproximadamente 30 anos aqui se reproduzindo, para depois eles começarem a matar a gente, né? Então, nós precisamos avançar mais nessa história e deixar de acreditar nesses fakes, nessas falácias, nessas mentiras. Camus, para nós encerrarmos o nosso encontro aqui, eu gostaria que tu pudesse falar um pouco a respeito do papel que a instituição religiosa tem, ou, melhor ainda, no papel que a instituição religiosa deveria ter para a defesa, para a promoção dos direitos humanos dos povos indígenas aqui no Brasil. A primeira coisa que eu vejo que essas entidades religiosas deveriam ter na sua doutrina, nos seus princípios, é o respeito. Respeito pela nossa crença, respeito pelas nossas divindades. E isso é essencial para um diálogo interreligioso. Nós aceitamos, né? Muitas comunidades aceitam o cristianismo, aceitam outras religiões, mas ainda há muito a se caminhar. E isso é importante para esse diálogo interreligioso. E acho que até convocar aqui aquelas comunidades que conhecem mesmo o trabalho indígena, né, que estão lá envolvidas de alguma forma lá nos seus territórios. Elas precisam entrar junto nessa luta. Esse momento que a gente viveu agora da manifestação, houve comunidades que se promoveram e ajudaram comunidades religiosas, né? Até se denominavam evangélicos, né? Evangélicos em prol da vida, alguma coisa assim. Isso foi importante, porque para nós, os povos indígenas, a terra é nossa mãe. A terra é que determina o nosso futuro. E para a humanidade também deveria ser, né? Então, há um extermínio desse pensamento e a não valorização da terra, né, da nossa mãe terra e das nossas entidades. Para nós, os rios são vivos, as matas são vivas, todos os seres têm espírito, né? E muitas entidades religiosas não aceitam isso. Então, acho que, primeiramente, o respeito e depois entrar na defesa, na linha de frente também, junto com os povos indígenas, né? Defendendo seus direitos, vivendo ali conforme seus princípios, mas, primeiramente, defendendo a nossa vida. É isso que eu penso das comunidades religiosas. Tem uma história que, na época da demarcação da Raposa do Sol, alguns religiosos foram perguntar para nós como é que seria essa demarcação, seria a vida deles depois da demarcação, né? Se a gente ganhasse ou a gente perdesse, né, a demarcação. Se a gente ganhasse a demarcação, a gente teria respeito pelas comunidades religiosas dentro do local. E se a gente perdesse a demarcação, as entidades religiosas teriam que sair da demarcação, né? Porque não seriam mais territórios indígenas.
e eles não poderiam fazer mais os seus ensinamentos, trazer ensinamentos que eles queriam ter. Então teve uma escolha aí. Se vocês querem que as comunidades indígenas aprendam sobre qualquer religião, entender esse cristianismo ou sei lá outra coisa, tem que defender os territórios indígenas. Não pode ficar contra a terra indígena, não pode ser agronegócio. As entidades religiosas, elas não podem ficar ao lado do mal. Eu penso assim, né? E se existe o mal, não são as comunidades indígenas, e sim o outro lado. Muito obrigado, Camus, pela tua participação conosco. Muito importante para que nós possamos compreender esses ataques que, infelizmente, não são recentes, né? Já se perpetuam há muitos e muitos anos os ataques contra os povos indígenas, e nós nos solidarizamos com a luta de vocês, estamos ao lado de vocês e realmente esperamos que vocês consigam receber do poder público o respeito, o reconhecimento, a proteção que merecem, tá? Esperamos honestamente que isso aconteça. Meu querido, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais, antes que nós possamos encerrar nosso encontro. Quero agradecer aqui a Diocese Anglicana, né, de Brasília, por essa participação. Eu tenho um trabalho aqui em Brasília há 14 anos e venho divulgando meu trabalho através da escrita para as crianças, né? Eu penso que a gente tem que incentivar as crianças a conhecer os povos indígenas, né? E eu estou fazendo isso através da literatura indígena. Tenho 2 livros publicados, está à disposição. Já fiz um lançamento aqui aí na Igreja Anglicana uma vez, né, e fui muito bem recebido. Estou na 2ª publicação, já fiz o lançamento, eu acho que eu tinha falado isso aí na igreja, né? Fui muito bem recebido. E é isso. Gratidão. Caimim Manauan, até Borodano. Eu conversei com Camus Dan Wapichana, que é escritor, educador, socioambiental, ambientalista e milita em prol dos direitos dos povos indígenas. Para todas nós, eu desejo saúde e vacina e nos encontramos no próximo episódio. Fiquemos em paz. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.